Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar, então, dos músculos do membro superior. Deixa eu colocar a tela para vocês. Então, o membro superior é um membro anexo ao nosso corpo, certo? Nós temos alguns músculos que vão conectar ele ao nosso corpo. Então, aqui, a gente começa pela parte de ombro, né? Então, de osso, nós temos a clavícula, a escápula e o húmero aqui, que vão formar essa articulação do ombro, tá? Aqui, nós já começamos vendo aqui, é um músculo maior, né? O peitoral, tá? Que ele tem inserção lá no húmero. Mas na parte do ombro, nós temos o músculo deltoide. O músculo deltoide, ele tem as suas partes, a parte clavicular, aqui, ó. Ele tem toda a parte anterior, parte posterior e a parte lateral. Queria que vocês vissem ele. Tá? Então, aqui a parte anterior, a parte lateral e a parte posterior, nesta outra vista, ó. Então, ele auxilia, ele faz todos os movimentos de ombro, né? Então, distensão, flexão e abdução do ombro. Então, aqui, ó, no ombro, nós temos o deltoide. E olha, lembrando, né, que ele tem origem tanto na clavícula quanto na espinha da escápula, tá? Aqui, ó, a espinha da escápula, ó, posteriormente, ele tem origem. O trapézio, vocês conseguem ver o trapézio aqui, né? A gente tira ele porque já é músculo do dorso, tá bom? Vai fazer parte do músculo do dorso. Junto com os músculos do ombro, nós temos, então, o deltoide. E nós temos os músculos que vão formar o manguito rotador, lembra? Então, nós temos supraespinhal, ó, a espinha da escápula aqui, ó, supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e o subescapular, tá? Subescapular na vista anterior. Então, todos eles, tá vendo onde que vai ser a inserção? Perdão, passou um a mais. Onde será a inserção? Então, todos eles vão fazer a rotação do ombro, tá bom? Então, de novo, supraespinhal, parte posterior, vista posterior da escápula, ó. Espinha da escápula, então, está acima da espinha da escápula supraespinhal ou espinal, infraespinal, né? Redondo menor e na vista anterior o redondo, o subescapular, perdão. Nós temos também o redondo maior aqui, né? Que faz parte, não faz parte do manguito rotador, mas está aí logo abaixo do redondo menor. Ó, o redondo maior aqui, ó, e o redondo menor. Então, supraespinal, infraespinal, redondo menor. Vão fazer parte do manguito rotador, junto com o subescapular. E aqui o redondo maior, tá? Então, nós vamos falar desses músculos que estão conectados ao ombro. Certo? Passando para braço, né? Deixando o ombro, passando para baixo, para o braço, nós temos o bíceps braquial, o braquial, que está aqui abaixo do bíceps braquial, e o côraco braquial. Então, o bíceps braquial, o côraco braquial e o braquial, eles fazem a flexão de cotovelo, certo? O principal flexor de cotovelo é o braquial, que está logo abaixo do bíceps braquial. O bíceps braquial, ele é um músculo que ele é biarticular, né? Então, ele faz tanto flexão de ombro quanto flexão de cotovelo, tá? Então, aqui o bíceps braquial, com a cabeça longa e a cabeça curta, certo? Deixa eu pegar o marca-texto para eu voltar lá. Marcar aqui, ó, o bíceps braquial. Aqui já estamos para a parte do tríceps. O bíceps braquial aparecendo aqui, ó. O braquial abaixo dele,
conseguem ver, né? Ó, o braquial aqui, ó, abaixo do bíceps braquial. E medialmente nós temos o córaco braquial, aqui ele apareceu perfeitamente para nós, ó, o córaco braquial. Que ele tem origem na onde? No processo coracoide, tá? Por isso que é córaco braquial, ó, tá? No processo coracoide, tá? Então, córaco braquial, bíceps braquial e o braquial abaixo do bíceps braquial. Tranquilos, né? Deltoide aqui em parte de ombro. Parte posterior, nós temos o tríceps braquial. O músculo tríceps braquial, ele vai fazer a extensão de cotovelo. Ele é tríceps porque ele tem 3 origens e uma inserção, né? Olha o tendão aqui do tríceps, olha o tamanho do tendão dele. Ele tem 3 origens, né? 3 cabeças. Aqui a gente consegue ver a cabeça longa e a cabeça lateral, tá? E aqui a gente voltar uma imagem, a gente tinha visto só a cabeça lateral também, tá? Cabeça longa, cabeça lateral e a cabeça medial que nós temos do tríceps braquial. Então, o tríceps braquial está na parte posterior do húmero, lembra lá da posição anatômica, né? Com o polegar para fora. Então, parte posterior do húmero, a gente tem o bíceps braquial fazendo a extensão do cotovelo, certo? Passando aqui, nós temos os músculos que são do antebraço. Como que a gente divide esses músculos do antebraço? A gente divide aqui na região anatômica através da fossa cubital. Lembra da fossa cubital que tem aqui, ó, que é esse triângulo que nós temos na região do antebraço? É uma região anatômica muito utilizada, né? A fossa cubital, a gente divide os músculos em músculos anteromediais, tá? Então, aqui tá na una, lembra que a una é medial, né? O rádio, ele é lateral, então, os músculos anteromediais e os músculos posterolaterais. Os músculos anteromediais, na sua maioria, vai fazer flexão de punho e pronação. Então, são flexores e pronadores, tá? E os músculos posterolaterais vão fazer a extensão e a supinação. Tá bom? A gente vai falar um detalhe do braquioradial que também faz parte dos pósteros laterais, mas é um flexor. Então, nós temos aqui, começando, então, anteromedial. Começamos do pronador redondo, ó, o músculo pronador redondo, o nome dele já fala o que ele faz, né, que é a pronação. Músculo flexor radial do carpo, ó, tá do lado radial do carpo. Esse músculo aqui, longo, né, fino e longo, é o músculo palmar longo. Esse músculo que está na região ulnar é o músculo flexor ulnar do carpo. E aqui que está abaixo desses músculos, nós temos um músculo flexor superficial dos dedos. Então, tá vendo que ele aparece aqui, ó, aqui, tá? O flexor superficial dos dedos. Então, nós temos região anteromedial, pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo, flexor ulnar do carpo e o flexor superficial dos dedos abaixo dos tendões desses daí, né? Desses músculos que nós acabamos de falar. Essa é a camada superficial dos músculos anteromediais. Depois a gente tem o flexor profundo dos dedos, o flexor longo do polegar, aqui, ó. Ah, perdão, que essa veio a imagem aqui, ó, pronador quadrado, ó, também flexor longo dos dedos, longo, radial do carpo e flexor ulnar, né? Tiraram aqui. Aqui, flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos. Então, quando a gente tira, né? Tem o flexor profundo dos dedos, o flexor longo do polegar e o pronador quadrado. É esses daqui que eu queria que vocês observassem.
Então, camada superficial. Nós temos pronador redondo, flexor radial longo do carpo, palmar longo, flexor ulnar do carpo e o flexor superficial dos dedos, certo? Região profunda, nós temos aqui o flexor superficial dos dedos, ó, tá? O tendão dele seccionado, flexor superficial dos dedos. Região profunda, nós temos o músculo flexor profundo dos dedos, o músculo flexor longo do polegar, tá? E o pronador quadrado, que nós havíamos falado. Então, assim, nós sinalizamos, né, os músculos da região anteromedial, tá bom? Depois da região anteromedial, nós dividimos o antebraço na região posteromedial, tá? A região posteromedial, ó, aqui a fossa cubital, região posteromedial. A região posteromedial já começa com o músculo braquiorradial. Deixa eu mudar a minha cor de caneta. Vou colocar azul. É um músculo braquiorradial. O músculo braquiorradial, eu já havia dito, né? Os músculos que estão na região posterolateral, eles são músculos extensores e supinadores, exceto o braquiorradial. O braquiorradial, ele faz a flexão, tá? Do carpo. Ele é um flexor. Por que eu estou falando isso, né? Porque ele está na região dos extensores. O braquiorradial, ele é responsável pelo ato reflexo. Lembra quando a gente encosta numa chapa quente, a gente tira o braço de uma vez? Então, ele faz essa flexão de cotovelo rápida, tá? Então, o músculo braquiorradial está aqui. Ele que inicia a região posterolateral, tá? É um flexor, mas é ele que inicia. Depois do músculo braquiorradial, nós temos esse aqui na região radial, ó, que é o extensor radial curto do carpo. Deixa eu selecionar bonitinho. Extensor radial curto do carpo. Ó, então, o extensor radial longo do carpo. Extensor radial curto do carpo. O longo e o curto aqui do ladinho deles. Então, viram que nós já viemos para a vista posterior, né? Então, ó, de braquiorradial, a gente já veio para posterior. Então, tá lá braquiorradial, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, tá? Extensor dos dedos. Aqui, extensor, daqui a pouquinho. Extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor do dedo mínimo aqui, e o músculo extensor ulnar do carpo, tá? Que tá da região ulnar do carpo, certo? E depois o ancônio, que a gente vai mostrar aí. Mas vamos voltar de novo. Região posterolateral. Nós começamos com braquiorradial, que nós já falamos. Então, braquiorradial, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, ó o tendão dele, ó, para onde vai? Para os dedos. Segue o músculo, vem entre os tendões dele, ó. Extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, ó, para onde o tendão dele vai? Para o dedo mínimo. E aqui o extensor ulnar, tá na região ulnar, ó, extensor ulnar do carpo. E para finalizar os superficiais, né, nós temos o ancônio. Aqui, ele aqui, ó, ancônio. Tá? Então, lembra do tríceps, região posterior? Tríceps, ancônio, tá? Então, nós temos o ancônio. Então, falamos de todos, né? Certo? Então, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor radial longo, extensor radial curto, extensor dos dedos,
extensor do dedo mínimo, músculo extensor do dedo mínimo, extensor ulnar do carpo e o ancônio. Esses são os músculos extensores que fazem extensão e supinação, tá? Extensão e supinação. Esses são superficiais, tá? Mas a gente tem mais alguns profundos, que entra o supinador, que a gente vai mostrar, o abdutor longo do polegar, ó, abdutor longo do polegar, o extensor curto do polegar, o extensor longo do polegar, vamos ver se a gente acha, o extensor curto do polegar, o abdutor longo do polegar, o extensor longo do polegar e o extensor do indicador. Faltou só o supinador, né? Aqui, ó, ele é bonitinho, que ele faz a supinação, então ele é transversal, né? Tá bom? Então, profundo. Quais músculos profundos nós temos? Supinador, o músculo abdutor, que vai fazer a abdução. Então, tá vendo que ele tá aqui na região lateral, na região de fora do polegar? Porque ele faz a abdução, né? O extensor, o abdutor longo do polegar, o extensor curto do polegar aqui ao lado dele, o extensor longo do polegar, ó, e o extensor do dedo indicador. Todos aqui na região profunda, certo? Após a região profunda, então, nós falamos todos os músculos do nosso braço. Todos os músculos, certo? Bráquia radial, ó. Flexor radial do carpo, pronador redondo, palmar longo, são os flexores superficiais, né? Flexor ulnar, flexor superficial dos dedos, que bráquia radial a gente já começa com os extensores, tá? Extensor radial longo, extensor radial curto dos dedos. Aqui é o flexor profundo dos dedos. Nós tínhamos visto pronador quadrado, vocês conseguem identificar? O pronador quadrado é bem quadradinho mesmo, aqui da região do rádio. Supinador, ó, músculo supinador. Então, falamos todos os músculos do membro superior. Agora, na mão, nós temos os músculos, né? Os interósseos dorsais, tá? Aqui, ó, os músculos interósseos dorsais. E aí, nós vamos ter duas regiões importantes na mão. A região tenar, que nós chamamos de eminência tenar, que está do polegar, e a região hipotenar, tá? Então, músculos da eminência hipotenar. Então, a gente tem a região tenar e a região hipotenar. Eles que fazem esse movimento de oponência, esse movimento de pinça, certo? Então, aqui na região tenar, nós temos os músculos da eminência tenar, tá? Aqui na região tenar, a gente vai ter abdutor, flexor, oponente e adutor do polegar. Então, a gente tem o abdutor curto do polegar, o flexor curto do polegar, o oponente do polegar e o adutor do polegar. Então, nós vamos ter esses 4 músculos, tá? Na região tenar. Então, todos relacionados com a função do polegar. Então, voltando, recapitulando, né? Nós temos abdutor curto do polegar, lembra que a gente falou do abdutor longo do polegar? Deixa eu voltar aqui, ó. Eita. Aqui, ó, o abdutor longo do polegar, lembra? Agora, nós vamos ter o abdutor curto do polegar, o flexor curto do polegar, o oponente do polegar e o adutor do polegar, o adutor que faz a adução. Esses os músculos da região tenar. E nós temos os músculos da região hipotenar, que vai estar aqui nessa parte gordinha do dedo mínimo. Então, nós temos o músculo palmar curto, abdutor do dedo mínimo, flexor do dedo mínimo e oponente do dedo mínimo, tá? Então, de novo, palmar curto, lembra do palmar longo, aquele fininho, né, que nós vimos, palmar curto, o abdutor do dedo mínimo, o flexor do dedo mínimo e o oponente do dedo mínimo. Por fim, nós vamos ter os
lumbricais, tá? Que são esses músculos que eles têm origem e inserção tendínea, né? Eles não se originam, não têm conexão com o osso. São os lumbricais, certo? Olha os lumbricais aqui. Os tendões, né, dos músculos, os interósseos dorsais e interósseos palmares, certo? Músculo aqui da região tenar e da região hipotenar. Então, ó, abdutor do dedo mínimo, flexor curto do dedo mínimo, oponente do dedo mínimo. E aí o palmar curto, né, que foi retirado. Aqui o oponente do polegar, flexor curto do polegar, tá? Flexor curto. Abdutor curto do polegar, flexor, abdutor, oponente, abdutor curto do polegar e o adutor do polegar, tá? Adutor do polegar. Então, são esses músculos. Aqui, novamente, ó, os interósseos dorsais e os interósseos palmares. Bom, é isso de músculos do membro superior. Lembrando, né, do manguito rotador, tabaqueira anatômica, né, que é uma região que é formada pelos tendões do músculo extensor curto e extensor longo do polegar e o abdutor do polegar. E são esses detalhes maiores, certo? Qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigada e até mais.